O que é bom o suficiente, e como parar de sabotar o que funciona por não ser perfeito. O que é bom o suficiente, e como parar de sabotar o que funciona por não ser perfeito. A escolha suficiente. Quando é suficiente, e como se vive bem numa vida que nunca vai ser perfeita? Há uma pergunta que todo trabalho de desenvolvimento pessoal evita fazer diretamente. Uma pergunta que parece perigosa de responder porque parece admitir desistência, ou conformismo, ou falta de ambição. A pergunta é: quando é suficiente? Quando é suficiente de trabalho interno? Quando é suficiente de examinar padrões, de fazer escolhas conscientes, de construir devagar? Quando pode simplesmente viver, sem que cada momento precise de ser examinado à lupa, sem que cada decisão precise de ser rastreada até a sua origem? Implícita para esta pergunta, nunca. Há sempre mais a examinar, mais a melhorar, mais a optimizar. E esta resposta, ao longo do tempo, torna-se tão paralisante quanto não examinar nada. Existe uma forma de encarar o autoconhecimento que se torna mais um padrão herdado de perfeccionismo do que libertação dele. Este episódio é sobre encontrar a diferença. De autoconhecimento se torna mais ansiedade do que clareza? Onde o exame constante começa a consumir o espaço que a vida precisava? Existe um paradoxo no centro de muito trabalho de desenvolvimento pessoal. Usa as ferramentas de autoconhecimento para combater padrões herdados, mas pode reproduzir exatamente o mesmo padrão de perfeccionismo, só que dirigido ao interior. A pessoa que cresceu com validação condicional, cujo valor dependia de performance, pode trasladar esse padrão para o desenvolvimento pessoal. Agora o valor depende de quão bem estás a trabalhar em ti mesmo. De quantos padrões já identificaste? De quão consciente consegues ser? De quão rapidamente estás a mudar? Desenvolvimento pessoal como performance é ainda performance. Só mudou o palco. Belry Schwartz, no Paradoxo da Escolha, documentou como mais opções e mais padrões de comparação produzem mais insatisfação, não mais satisfação. O mesmo princípio aplica-se ao desenvolvimento pessoal. Mais ferramentas de autoexame sem critério de suficiência produz mais ansiedade, não mais paz. O objetivo do autoconhecimento não é o autoconhecimento perfeito. É a capacidade de viver com mais intencionalidade e menos sofrimento desnecessário. Suficiente não é um ponto fixo no mapa. É uma relação com o que é, em vez de uma perseguição constante do que podia ser. Existe investigação interessante sobre o que os psicólogos chamam de satisficing, um conceito desenvolvido por Herbert Simon, em oposição a maximizing. Maximizadores procuram sempre a melhor opção possível. Satisficers procuram uma opção suficientemente boa. A investigação mostra consistentemente que satisficers têm menos arrependimento, mais bem-estar e mais capacidade de decisão eficaz. Suficiente em termos de desenvolvimento pessoal não é "não quero crescer mais". É "cresci o suficiente para viver de acordo com quem quero ser na maior parte dos momentos que importam". Isto inclui reconhecer os teus padrões principais antes de eles tomarem decisões por ti. Fazer escolhas que são mais tuas do que herdadas nas áreas que mais importam. Ter relações onde és suficientemente honesto sobre quem és. Construir uma vida que, olhando para ela, reconheces como mais tua do que de quem te formou. Não perfeição em nenhuma destas áreas. Suficiência. A diferença importa, e a linha entre as duas é onde o trabalho de desenvolvimento pessoal deixa de ser ferramenta e começa a ser fuga. Vives em vez de um recurso que usas, passou de ferramenta para padrão. Existe uma diferença fundamental entre aceitar imperfeição como fracasso temporário, que se trabalha até eliminar, e aceitar imperfeição como condição permanente de uma vida genuinamente vivida. Vais continuar a ativar padrões herdados em situações de estresse. Isso não vai desaparecer completamente, vai diminuir, vai ser mais rápido de reconhecer, vai ter menos custo. Mas vai acontecer. Vais tomar algumas decisões que, olhando para trás, reconheces como mais reflexo do que escolha. Isso não vai desaparecer completamente, vai acontecer com menos frequência, em áreas de menor impacto. Mas vai acontecer. Vais ter recaídas nos padrões que estás a tentar mudar. Isso não vai desaparecer completamente, vai ser menos frequente, menos intenso, mais rápido de sair. Mas vai acontecer.
E isso está bem. Não como resignação, como honestidade sobre o que é uma vida. Uma vida com padrões herdados que foram examinados mas não eliminados. Com escolhas que são maioritariamente tuas mas não completamente. Com imperfeição que não é falha, é condição. Consegues dizer genuinamente, isto é suficientemente bom? Não perfeito, suficientemente bom. Onde a paz com o que é coexiste com o desejo de continuar a crescer. Existe uma liberdade específica que só aparece quando se encontra o critério de suficiência. Não a liberdade de parar de crescer, mas a liberdade de estar presente no que já foi construído. Quando sabes que és suficientemente bom como pai ou mãe, não perfeito suficientemente bom, podes estar presente com os filhos sem a ansiedade de performance que contamina a presença. Quando sabes que a tua relação é suficientemente boa, não perfeita, suficientemente boa, podes estar nela sem a comparação constante com o ideal que impede a intimidade real. Suficiente não é o inimigo da excelência. É o que permite estar presente no que é, em vez de constantemente ausente no que podia ser. Voltaire escreveu que o perfeito é inimigo do bom. Mas há um corolário a que raramente é citado: o constante esforço de melhoria, sem critério de suficiência, é inimigo da vida que o esforço pretendia construir. O objetivo de todo o trabalho que fizemos, de herança invisível ao fim desta temporada, é uma vida mais vivida. Não uma vida mais examinada. Uma vida onde o exame serve à vivência, e não o contrário. Esta foi a temporada 2 de Escolha Visível. 5 episódios sobre o que acontece depois da clareza inicial, sobre manter, sobre relacionar, sobre o arrependimento, sobre o ritmo lento, e sobre encontrar o suficiente. É um trabalho que não termina. Mas pode ser feito com menos peso, com mais honestidade, com a compreensão de que imperfeição não é obstáculo ao processo, é parte integrante dele. Não precisas de estar resolvido para viver bem. Precisas de ser suficientemente honesto contigo mesmo para que as tuas escolhas sejam mais tuas, e suficientemente compassivo contigo mesmo para que o processo de escolher não se torne mais um padrão de exigência que nunca serve. A vida suficientemente boa, vivida com intenção, com honestidade, com compaixão pela imperfeição, é a única vida que alguém alguma vez consiga viver. E é suficiente. Isso é escolha visível. Quando é suficiente, e como se vive bem numa vida que nunca vai ser perfeita. Escolha Visível, temporada 2. Em breve, o fechamento desta temporada e o anúncio do que vem a seguir, Herança Invisível T3 Escolha Visível T3. Posição Invisível Escolha Visível. Temporada 1. Posição Invisível. A escolha que este episódio examina não é simples de nomear, porque foi feita antes de você ter consciência de que estava a fazer uma escolha. Virou hábito. Virou identidade. Virou a forma como as coisas são. E o primeiro passo para escolher de forma diferente é conseguir ver o que estava a ser escolhido, e por quê. Escolha visível foi construída para tornar visível o que está sempre presente mas raramente examinado, que a maioria do que chamamos de escolhas são reflexos com melhor apresentação. O que foi ensinado, o que foi herdado, o que foi modelado por ambientes específicos, tudo isso opera nas decisões que parecem mais pessoais e mais livres. Há uma diferença entre decidir e escolher. Decidir é o que fazemos quando processamos informação e chegamos a uma conclusão. Escolher é o que fazemos quando temos consciência real das alternativas, incluindo a alternativa de não fazer o que sempre fizemos. Esta série trabalha exatamente essa diferença. O que foi aprendido sobre como fazer escolhas pode ser examinado. O que pode ser examinado pode ser questionado. E o que pode ser questionado pode, com tempo e trabalho honesto, ser substituído por algo que é genuinamente seu, e não apenas o eco do que foi ensinado antes de você ter voz sobre o que aprender. Para levar desta conversa não um método de 10 passos, mas uma pergunta que continua a trabalhar depois que este episódio terminar: esta escolha, a que este episódio nomeou, é minha? Ou é o que aprendi que devia escolher? A diferença entre as duas não está no resultado. Está na consciência com que o resultado foi alcançado. A escolha que este episódio examina não é simples de nomear, porque foi feita antes de você ter consciência de que estava a fazer uma escolha. Virou hábito. Virou identidade. Virou a forma como as coisas são.
E o primeiro passo para escolher de forma diferente é conseguir ver o que estava a ser escolhido, e por quê. Escolha visível foi construída para tornar visível o que está sempre presente e mais raramente examinado, que a maioria do que chamamos de escolhas são reflexos com melhor apresentação. O que foi ensinado, o que foi herdado, o que foi modelado por ambientes específicos, tudo isso opera nas decisões que parecem mais pessoais e mais livres. Há uma diferença entre decidir e escolher. Decidir é o que fazemos quando processamos informação e chegamos a uma conclusão. Escolher é o que fazemos quando temos consciência real das alternativas, incluindo a alternativa de não fazer o que sempre fizemos. Esta série trabalha exatamente essa diferença. O que foi aprendido sobre como fazer escolhas pode ser examinado. O que pode ser examinado pode ser questionado. E o que pode ser questionado pode, com tempo e trabalho honesto, ser substituído por algo que é genuinamente seu, e não apenas o eco do que foi ensinado antes de você ter voz sobre o que aprender. Para levar desta conversa não um método de 10 passos, mas uma pergunta que continua a trabalhar depois que este episódio terminar, esta escolha, a que este episódio nomeou, é minha? Ou é o que aprendi que devia escolher? A diferença entre as duas não está no resultado. Está na consciência com que o resultado foi alcançado.